O santo do dia 12 de janeiro. A Igreja Católica celebra a solenidade da festa do batismo do Senhor Jesus. Essa é festa da solenidade do batismo do Senhor Jesus, na Igreja do Oriente, é celebrada junto com a festa da Epifania, desde o século IV, no ano 300, no dia 6 de janeiro, enquanto a Igreja do Ocidente comemorava-se essa festa apenas na liturgia das horas. Somente em 1969, com a reforma litúrgica, essa festa entrou para o calendário litúrgico da Igreja após o domingo da Epifania do Senhor. A festa do batismo ocorre na segunda-feira após a Epifania. Com essa festa termina o ciclo do Natal, embora permaneça a possibilidade de celebrar em 2 de fevereiro a apresentação do Senhor no Templo, Luz dos Povos, também conhecida como a Festa das Candeias. A festa do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual admiravelmente declarado Filho amado de Deus, as águas são santificadas, o homem é purificado, de toda a criação se alegra. O batismo para os cristãos pode ser considerado como uma porta que conduz à santidade, porque faz deles participantes da vida de Deus. A imissão de Jesus nas águas do Jordão é a imagem de entrada no coração de Deus, Deus que compartilha o caminho da humanidade. Assim, no sacramento do batismo, se evidencia a possibilidade dada ao homem de vencer o mal e de acolher o caminho do bem, caminho que conduz a uma vida plena, um caminho que se realiza plenamente cada um dos santos beatos recordados pela Igreja Católica, abrindo-se o espaço a Deus, tornando-se pontes de reconciliação entre o Senhor Deus e o mundo. Portanto, a festa de hoje pode ser vista como a mais uma das muitas lições de santidade que o ano litúrgico da Igreja Católica nos oferece a todos os cristãos. Outros santos e beatos celebrados no dia 12. Também no dia 12 é celebrado o dia de Santo Antônio Maria Pucci, presbítero da Ordem dos Servos de Maria. Santo Antônio Maria Pucci nasceu em Puglia, na Itália, em 16 de abril de 1818. Seus pais eram agricultores, bons cristãos. Aos 10 anos, fez a primeira comunhão e, após convencer piedade de um menino, começou a ensinar-lhes latim. A criança foi crescendo em piedade e amor com Deus e a Santíssima Virgem. Em 1837, entrou na Ordem dos Servos de Maria. No fim do noviciado, se fez os votos de nobreza, castidade e obediência. À medida que avançava nos estudos, progredia igualmente na prática de todas as virtudes. Ordenando-se ao sacerdote, foi mandado para Villarejo como auxiliar do pároco de Santo André. 3 anos depois, assumiu a responsabilidade da paróquia de Merexara e de particular atenção os que não podiam ir à igreja. Marinheiros e doentes, foi o pároco durante quase 50 anos e se empenhou especialmente em prestar auxílios às crianças pobres e enfermas. Homem de ação, de muita oração, que se proclamava pela noite dentro, durante a peste da cólera morbro, fez prodígios de caridade, e foi a caridade que levou à morte, pois em janeiro de 1892, sendo chamado para atender um doente, enfrentou geleido de frio da noite sem o devido agasalho, porque tinha dado a um pobre no próprio capote. Voltou para sua casa com alta febre, que se poucos dias levou a óbito. Foi beatificado em 12 de junho de 1952 pelo Papa Pio XII e foi canonizado em 9 de dezembro de 1962 pelo Papa João XXIII na Basílica do Vaticano. Outros santos e beatos também celebrados no dia 12 de janeiro. Em Cesareia, na Mauritânia, hoje na Argélia, Santo Arcário, mártir, faleceu no século II, no ano de 304, onde pela perseguição de Diocleciano.
Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, o santo Tigro, presbítero e Etíoco Leitor. Faleceu-se no século III, no ano de 406, mas fez um belíssimo trabalho na Igreja Católica. Em Arles, na província da região de Gales, na atual França, Santa Cesarina, abadesa, irmã de São Cesário, bispo. Faleceu-se no século IV, no ano de 529. Se dedicou a uma vida de evangelização perante a Igreja Católica. Em Genobré, na Borgonha, atual França, São Ferolo, bispo, mártir, faleceu no quinto século, no ano de 659, foi martirizado pela perseguição dos muçulmanos. Em Wurtemberg, na Northumbria, atual Inglaterra, São Beato, bispo, abade São Bento, faleceu no quinto século, no ano 690, mas foi um dos grandes bispos que evangelizou e defendeu a igreja em meio à perseguição muçulmana. No mosteiro de Revalix, também na região da Northumbria, Santo Eurélios, abade, faleceu no século X, no ano de 1166. Foi um dos grandes bispos da Igreja Católica, ajudou na evangelização. Em Leão, na Espanha, São Martinho de Santa Cruz, presbítero e cônego regular, que foi mestre insigne das Sagradas Escrituras. Faleceu no século XI, no ano de 1203. Em Okasabarra, no Japão, os beatos Luiz Amagatu Limon e seu filho Vicente Aganatu e Yexabiuan e Miguel Amagatu Lamu e sua esposa Domingas Amagaçu e sua filha Justina Amagaçu e companheiros foram martirizados no século XV, no ano de 1629, pelo imperador japonês, que perseguiu e matou todos aqueles que aderissem à fé cristã, ao catolicismo. Em Nakawama, no Japão, os beatos Luiz Lídia e Crescência Awatsumara, Ramon Waxamara e Miguel Waxamara, Osamuka e Maria Yanchowoto e Ura Machowoto e Madalena Ayueira, mártires também no século XV, em 1629, pelo imperador japonês, que perseguiu os cristãos católicos por evangelizar o Japão. Em Nakawama, no Japão, os beatos Alex Sherman e seus filhos Cândido e Inácio foram mártires também no século XV, em 1629, pelo imperador japonês, que perseguiu e matou todos aqueles cristãos católicos que evangelizavam no Japão. Em Palermo, na Sicília, região da Itália, São Bernardo de Corteloane, da Ordem dos Frades Menores dos Capuchinhos, faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1667. Em Montreal, no Quebec, na região do Canadá, Santa Margarida Bocrione, virgem, que fundou a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. Faleceu-se no século XVI, no ano de 1700. Em Arviero, perto de Arles, atual França, o beato Antônio Fournier foi martirizado pela Revolução Francesa no século XVI, em 1794, por defender a fé católica, por defender a verdade cristã. Em Cannes, também na França, o beato Pedro Francisco Joseph, presbítero, martirizado no século XVII, no ano de 1845, pela Revolução Francesa, por ele defender ferrovriamente a Igreja Católica e o cristianismo. Em Tomlo, localizado próximo a Bangkok, na Tailândia, o beato Nicolau Becchuano, presbítero, foi martirizado pelo imperador tailandês em 1944 por defender a fé católica. Esses foram os santos e os beatos celebrados no dia da solenidade do batismo do Senhor Jesus.